Oi, pessoal, boa tarde a todos que estão aí entrando, se conectando para mais uma edição do Cial Voice Solutions Case. Hoje a gente vai ouvir um pouco o case da Hoff Distribuidora, que é uma atacadista maranhense de material de construção, uma das 15 maiores redes do país no setor, no qual o George Batista, que é gerente de logística da Hoff, vai contar para a gente como a Hoff aumentou 30% de produtividade em menos de um semestre através da solução de voz. Eu estou aqui com o Wagner Bernardes, que é CEO da Cial, com o George Batista, que é o gerente de logística da Hoff, e também com o Fernando Coletti. Então, nessa edição, a gente está colocando uma novidade, porque na edição anterior nós tivemos muitas perguntas e tivemos que responder somente 3. Então, vocês podem ir mandando suas perguntas durante esse webinar e no final a gente vai responder como uma mesa de debates junto com o Fernando Coletti, George e Wagner. Tudo bem? Vou pedir então, por favor, para o Wagner começar apresentando um pouco da Cial e um pouco sobre a solução de voz. Wagner, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença para mais um dos nossos eventos virtuais. A Cial investe muito nesse tipo de evento, para quem nos acompanha, para quem é do nosso ecossistema, nossos clientes, enfim, sabe que a gente preza muito compartilhar ideias, experiências, melhores práticas. E mesmo agora, nesse momento que a gente está vivendo de reclusão, né, um momento chato para todo mundo, enfim, a gente optou por manter dessa forma virtual. A gente acredita muito que isso realmente pode contribuir, né? Apesar do momento de reclusão, o meu sentimento, e eu tenho falado com muita gente nesses últimos 30 dias, 40 dias, é que as pessoas, as empresas, continuam operando, né? Obviamente com restrição, obviamente que com um pouco mais de dificuldade, mas as pessoas continuam operando, as empresas e pessoas continuam acreditando que isso é um momento que vai passar e que a grande maioria vai passar desse momento muito mais forte. Então, vamos para mais esse evento. Eu queria falar um pouquinho sobre Cial com vocês. Para quem está aqui no grupo hoje e que não que faz um tempinho que não se atualiza das coisas da Cial, eu vou aproveitar para dividir alguns poucos slides aqui, falar um pouquinho do que a gente sente sobre essa questão de voz e depois vamos para o nosso palestrante principal aqui, né, para falar sobre o case real e mostrar que, de fato, a gente está falando de uma solução que pode trazer benefícios. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, espera aí. Aqui. Acho que todos estão vendo, né? Então, vamos lá. Antes da gente ir para o tema principal, eu queria atualizar vocês sobre Cial, né? Para quem... Deixa eu só por aqui. Para quem já faz um tempinho que não fala conosco, a Cial, né, atualizando vocês, a Cial faz parte de um grupo, né, são 4 empresas hoje, o Grupo Cial. A Cial que está aqui hoje é a primeira, que foi fundada em 1989, e as outras empresas que fazem parte desse grupo, a grande maioria nasceu dessa história toda que se iniciou em 89, tá? Então, a Cial Telecom é uma empresa do grupo focada em telecom, em áudio e videoconferência, telepresença, tecnologias de low voltage. A Retail Next é uma empresa 100% focada no varejo, né, com um foco muito importante e intenso em etiquetas eletrônicas de gôndola, e a Cial Broadcast em comunicação. Tá? Então, hoje esse é o nosso grupo e todas essas empresas se falam, obviamente. Quem precisar ou quiser entender um pouquinho mais de como elas funcionam, a gente está à disposição. A Cial atende o Brasil todo hoje, através dos seus escritórios. A gente conta com a matriz aqui em São Paulo, mas com escritórios no Rio, Brasília, Goiânia, Minas, Paraná, Porto Alegre, Santa Catarina, Maranhão, Pará e também no interior de São Paulo, através de São José do Rio Preto. Esses outros países aqui é uma iniciativa recente, que começou pela Cial Telecom, atuando fora do país, e que também essa Cial que está aqui hoje falando com vocês,
Se alguém tiver demandas nesses países, a Cell também pode atender através da nossa empresa irmã, que é a Cell Telecom. Então, é Argentina, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos, tá? Com operações hoje do grupo. Só para atualizar um pouco da nossa história, né? A Cell começa em 88, sendo conhecida como uma empresa que trouxe o leitor de código de barras para cá, e até 2003 o nosso papel era muito de abastecer o mercado com esse tipo de equipamento, com esse tipo de solução, muito orientada ao hardware, tá? Já de 2003, 2004 para cá, o nosso foco e a nossa transformação foi em mover a Cell de uma empresa essencialmente ou fortemente orientada a hardware para uma empresa atuando como uma integradora de tecnologia. De lá para cá, uma série de novas tecnologias foram incorporadas no nosso negócio, né? A gente veio em 2005, quando a gente trouxe a VoCollect aqui para o Brasil, que é a solução que a gente vai falar hoje, né? de comando de voz. Depois, soluções de software como o Kairos, para warehouse, etiquetas eletrônicas, gestão de tarefas, o Kairos de loja, né? O Kairos de store. E, recentemente, foram criadas 2 novas unidades de negócio, são BUs, focadas em tecnologias específicas. Uma de networking, 100% orientada a soluções de infraestrutura de redes, né? Desde passar um cabo até software complexo, software e sistemas complexos de redes, né? Antivírus, de avaliação de comportamento de consumo, de compartilhamento de redes Wi-Fi, enfim. E a IoT também, uma BU fundada em 2018, orientada a tecnologias ou soluções essencialmente de internet das coisas, né? Então, muito forte com RFD, sensores, beacons, enfim. Tá? Hoje nós vamos falar sobre essa tecnologia em específico, que é a de voz, que tem o case com a ROF e que nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa implementação e os benefícios que ela trouxe. Tá? Isso é importante, ó, esse slide, para mostrar bem um pouco do que é o nosso DNA, né, como integrador, que é diagnosticar e desenhar a solução, entender bem aonde o nosso cliente quer chegar, para onde ele está indo, em que tempo que ele quer chegar a um determinado ponto de sucesso, utilizando tecnologia. As tecnologias em si, né, mobilidade, network, IoT, voz, enfim, softwares, e uma camada bastante intensa e completa de serviços de integração, implantação, engenharia, para garantir a implementação com sucesso de tudo isso que a gente viu agora, né, de dispositivos. E, por último, e não menos importante, a parte de sustentação, né? Para ser um projeto não acaba quando a gente entrega a chave do projeto para os nossos clientes, né? A gente sempre disponibiliza, oferece e atua também para manter com que aquele solução, aquela implementação funcionando tal qual foi adquirida, buscando sempre levar os benefícios que era o esperado dentro dela, tá? Então, hoje a gente conta com suportes de 24/7, manutenção, todos os tipos de manutenção, suportes no local, suporte remoto, enfim. Para que isso tudo aconteça, a gente conta com uma rede bastante poderosa de parceiros, né? Todos esses que estão aqui são parceiros líderes no segmento que atuam, né? E hoje a gente acaba atuando em toda a cadeia de abastecimento, né? Desde a indústria, da fabricação até o consumidor final, né? Para cada uma desses elos da cadeia de abastecimento, a gente tem soluções específicas, com ganhos específicos, com casos específicos de sucesso, e a ideia sempre, às vezes a gente começa atuando na ponta e vem atuando, né, de frente para trás na cadeia de distribuição, da indústria, sempre tentando agregar um valor e trazer esse valor somado por toda a cadeia de abastecimento. Tá? Então, tem uma série de soluções, vocês podem ver aqui à esquerda, essas aqui são algumas ou as principais verticais ou soluções ou produtos que a Cell comercializa e onde que elas atuam dentro da cadeia de abastecimento, né? Então, voz que nós vamos ver hoje, mas tem toda uma parte de coletores de dados, impressoras, leitores, que é o nosso segmento de mobilidade, os softwares nosso, Kairos, o Store e o CD, para operações, execuções de tarefa, conexão, atuação como middleware, BI, dentro da cadeia de abastecimento como um todo,
o segmento de IoT, de network, etiquetas de preço, comportamento de consumo, a parte de câmeras para ver comportamento de consumo, áreas quentes, taxa de conversão, gestão de tarefas e recursos humanos, gestão de dispositivos, que é o MDM, né? E, por último, toda a parte de serviço que sustenta toda esse nosso portfólio. Tá? Hoje nós vamos falar de voz, como eu já expliquei. Isso também é muito interessante. Toda vez que um cliente nos procura ou alguém nos procura, porque ele percebe que tem uma necessidade, um desafio a ser ultrapassado, a gente pergunta para ele o que realmente ele está buscando, qual é o benefício que ele está buscando, né? Quase sempre gira em torno disso, né? De aumento de produtividade, acuracidade, redução de perda, engajamento de consumo, redução de tempo de operação. Então, sempre naquela fase de diagnosticar, a gente tenta entender com os nossos clientes, olha, o que você tem hoje, o que você está precisando, onde você quer chegar, quais benefícios vocês estão buscando, e aí o trabalho começa de uma forma bastante pragmática para tentar atingir esses resultados, tá? No decorrer desses 30 e poucos anos, acho que são 32 anos, a gente, né, acaba tendo o prazer de compartilhar uma tela como essa com vocês, que são nossos clientes, nosso maior patrimônio. Tem muita mais gente por trás dessa tela, né? Não dá para colocar todo mundo aqui, mas o mais legal, eu costumo falar em toda a apresentação, que o mais legal não é só um logo bacana, né? É a história que tem por trás dele, né? O que a gente fez de bacana, o sucesso que já teve, os resultados, as amizades, né? Você pega clientes como um Pão de Açúcar, uma Magazine Luiza, são clientes que a gente atende há mais de 25 anos, né? BRF, enfim. E não tem como não ter boas histórias por trás disso, boas amizades, bons relacionamentos, e isso acho que é o maior valor de se estar muito tempo no mercado e atendendo contas tão grandes como essa. Quando a gente fala de voz, né, geralmente, se é uma empresa de tecnologia, trouxe essa solução de voz em 2005, e na época todo mundo olhava com olhos diferentes. Puxa vida, será que esse negócio vai funcionar? Naquela época não tinha uma Alexa, não tinha a Siri, não tinha todos, né, a Katana, todos esses softwares e sistemas já orientados à voz que nós temos hoje, né? A gente tinha um grande desafio de que, olha, realmente operar com voz é a forma mais eficiente que existe, né? É a mais intuitiva, é a mais natural, é mais fácil de entender o que se precisa fazer quando um usuário está executando uma tarefa. Enfim, a gente sempre acreditou nisso. A voz nasceu intensamente no corporativo, né? Sendo usada no corporativo, e depois veio para consumidores. E a gente falou, vamos acreditar nisso e vamos investir nesse negócio. Foi quando a gente trouxe voz para cá em 2005, mais ou menos, né? E eu acho que foi muito legal, porque a gente acertou na tendência, né? Esse slide é interessante. A quantidade de devices hoje disponíveis orientados à voz, né? Essas marcas de veículos que estão aqui foi só mais um exemplo que eu coloquei. Todas essas marcas que vocês estão vendo aqui, em algum momento, em algum modelo de fabricação deles, tem dispositivos já instalados hoje que operam com voz. Todas elas têm, né? Esse é só mais um exemplo de outras coisas. Acho que no futuro nós vamos ver coisas incríveis, como você conversando com a sua geladeira de uma forma automática, conversando com a sua cafeteira, porque de fato esse negócio se desenrolou, ele se tornou maduro, né, e eficiente, tá? Hoje, olha, no bens de consumo, e esses dados ainda estão desatualizados, tá? Mas mais de 4% da população americana, e é muita gente, acho que esse número hoje já está mais perto de 10 milhões, de 10%, utilizam dispositivos como o Amazon Go, né? A Siri da Apple recebe hoje mais de 2 bilhões de comandos de voz por semana. O Google, né, em mais de 20% das buscas feitas no Google hoje é utilizando comando de voz. Então, de fato, essa questão toda da interpretação da voz está resolvida, né? Para o bens de consumo, para o pessoal o consumidor final, mas também está muito resolvida há mais tempo ainda no corporativo,
Tá? Hoje, no Brasil, esse dado também está um pouco desatualizado, nós estamos falando de mais ou menos uns 7 milhões de operações que são feitas por dia utilizando comando de voz, tá? Somando-se todos os nossos projetos que tem hoje implementado no Brasil, né? Então, de fato, essa solução veio para ficar e, de fato, ela traz ganhos muito interessantes, né? Por que que ela traz? Ela é um sistema extremamente estável, com uma alta capacidade de interpretação de comando de voz. Então, não importa o sotaque, não importa a língua, se o cara está falando português, espanhol, inglês, eu posso chegar a esse ponto de ter numa única base minha de operação pessoas falando línguas totalmente diferentes que vai operar igualzinho, né, no processo, como uma pessoa falando português, por exemplo, né? Os equipamentos são adequados. Quando eu falo equipamento adequado, nós temos casos na Anacel de equipamentos que estão operando sem parar, são 3 turnos, né? Então, operando sem parar, só trocando a bateria, há mais de 10 anos. Eventualmente quebra, você substitui, mas continua operando. Substitui não, se conserta, né? Mas é muito raro de quebrar, porque os equipamentos são totalmente voltados e indicados para esse tipo de operação. Uma logística de tarefas, né? Quer dizer, uma lógica de tarefas, falar menos é mais, então tem toda uma questão de inteligência no desenvolvimento da tarefa, muito bem estudada hoje em dia, muito madura, né? Mudanças de processo de cultura, treinamento, enfim. Hoje, implementar um sistema de voz, ele está muito mais fácil do que era em 2005, muito mais fácil do que era em 2010, enfim. Ele continua numa crescente de facilidade, custos adequados cada vez mais e um retorno cada vez mais rápido. Tá? Então, olha um pouquinho do que eu já falei, quer dizer, são 14 anos, são mais agora, né, de experiência com esse sistema. As quebras de paradigmas, desculpa, já aconteceram, cursos estão mais adequados, ritmo de adoção nos últimos 5 anos vem numa crescente enorme, né? Quando a gente fala de voz, é um dos produtos da linha de produtos que a Cial tem que mais vem crescendo nos últimos anos em novos clientes, né? Ganhos reais, de fato, todos pensam em voz, inclusive para outras operações. A gente tem, obviamente, um benefício muito grande para uma operação de picking, que é onde ela nasceu e é mais utilizada em todo lugar do mundo, mas hoje a gente já está percebendo que o processo está tão fluido que as pessoas começam a utilizar a voz em outros segmentos dentro da operação dela, tá? E permite grandes mudanças de processo para o lado bom, né? Para o lado de ganhar performance e ter melhores resultados, tá? Quando a gente fala de benefícios de uma solução de voz, nós estamos falando disso, essa é a média Brasil, tá? Dependendo da operação, mas nunca inferior a 10, e quase todos os processos acima de 30, né, de aumento de produtividade, redução de erros na operação, redução no treinamento, redução de acidente, enfim. Esses são só alguns, talvez os principais, mas tem muita coisa no entorno de uma solução de voz que é muito benéfica para a operação dos nossos clientes, tá? Já temos aí, ó, esses são alguns, ainda falta gente aqui, falta bastante gente aqui, né, nesse slide, mas já tem bastante gente falando aqui no Brasil, né, que a gente costuma falar, falando nos processos, utilizando solução de voz, tá? Essa aqui é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, só mesmo para introduzir um pouquinho do tema, falar um pouquinho do que a gente acha que é essa solução, esse business aqui no Brasil. Obrigada, Wagner. Eu gostaria, então, de convidar agora o Jorge Batista a compartilhar a tela com a gente, para nos contar um pouco sobre como a ROF aumentou aí 30% de produtividade em menos de um semestre com a solução que o Wagner acabou de nos apresentar, a solução de voz. Jorge, antes de você começar, quero te agradecer super pela disponibilidade e é contigo. Pode compartilhar a tela, por favor. Qualquer coisa. Eu que agradeço a oportunidade, né, da Cial, né, todos da Cial, né, o qual uma empresa que eu tenho bastante carinho, né, bastante admiração, né, no Brasil. E a gente vem, né, aqui certamente somar, né, e assim
Nessa época de pandemia, né, como a gente havia comentado, a gente passa até a se reinventar, né? E não seria porque não ser uma solução a mais o Voice, né, dentro da sua operação. E a gente vem trabalhando isso aqui fortemente dentro da empresa, já estamos praticamente 2 anos, né, utilizando o sistema de Voice, e assim, eu vou compartilhar algumas dúvidas, né, que alguns logísticos, né, tendem a ter, né, foi dúvidas naturais, né, que realmente existiram para mim, né, pode também estar existindo para algumas pessoas que ainda não possuem esse sistema, né, que ainda não possui, né, todo esse aparato do Voice, certo? Então, eu vou começar, né, por uma apresentação aqui, uma pequena apresentação, depois a gente, né, vai retornar. Um momentinho. Esse é o case de solução de voice, né, na Ruf Distribuidora. Esse é o meu contato, o George Fernando Batista, sou gerente de logística da Ruf Distribuidora, qual vou falar um pouco também, certo? A Ruf Distribuidora é uma empresa do ramo, né, de material de construção, com 31 anos de atuação no mercado, né, na cidade de São Luís, Maranhão. A gente atua em 4 estados, né, Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins. Hoje a gente é o 13º colocado no ranking dos atacadistas de material de construção do Brasil, né, pela revista Anamaco. A gente possui um mix de 10 mil SKUs, né, dentro do nosso centro de distribuição. A logística da Ruf Distribuidora, ela é composta pelo moderno centro de distribuição. A gente tem 14 mil metros de área construída, a gente tem 16 mil unidades de posições porta-pallets, né? Temos várias modalidades, né, de movimentações internas, né? Entre elas o flow rack, trabalhamos com radiofrequência e trabalhamos com o sistema Pick Invoice, né, da Cial Systems, certo? O qual a gente vai comentar um pouco sobre esse case. O Pick Invoice na Ruf Distribuidora, né, como chegamos à ferramenta Pick Invoice, né? Através do gerente regional do Nordeste, né, Cial, Daniel Sena, através de uma visita, compartilhou, já havia visto, né, um pouco sobre voz, mas muito comentado na internet. Aquilo ali era um sonho, né, um sonho de consumo, que acabou se tornando realidade, né, hoje em dia, né? Mas, para se tornar realidade, né, vieram várias perguntas, vieram vários estudos, né, vieram várias dúvidas, né, o qual eu também venho compartilhar com vocês. Né? A gente foi convidado, né, para 2 visitas, né, que foi de suma importância. A gente foi convidado pela Cial, né, com empresas que utilizam voz. Né? Isso já foi um grande passo, né, de conhecer realmente como é a operação, de como é realmente a gestão do produto, a gestão do negócio, certo? E como partiu, né, a nossa decisão para utilizar, né, o Voice na operação. Ficamos encantados, né, como eu falei, com as visitas, né, os gestores falando dos excelentes resultados, né, isso acaba abrilhantando, né, os nossos olhos. Vimos também uma operação, né, as 2 operações que eu conheci foi em gêneros alimentícios, né, e aí eu fiquei com a dúvida, como iria se adaptar ao nosso ramo, né, que a gente tem uma variação, um maior tipo de tamanho de produtos, né, temos embalagens muito diferentes, né, dos gêneros alimentícios, dos SKUs que a gente pode se dizer, né. E a gente recebeu também uma visita em nossa empresa do gerente de pré-vendas, o Fernando Coletti, que está presente aqui também na nossa live, né? E o Fernando foi que me ajudou a fazer o estudo e análise, né, da minha operação. E a gente conversou mais ou menos como iria ser, né? A gente desenhamos juntos, né? Isso é uma flexibilidade também muito grande que a Cial, né, proporciona, né, aos seus clientes. A gente foi desenhando
e para ter um melhor resultado da nossa operação, certo? E também se adaptar um pouco à nossa realidade, o que já vivemos hoje, né? Então, as perguntas vieram em mente, isso era natural. Como que eu sei que meu separador está separando corretamente? Uma quantidade, uma embalagem, né? Como eu vou saber se o meu separador está levando a mercadoria para o local correto? Né? E foram perguntas que foram realmente aparecendo durante o estudo que a gente foi, né, e as visitas pelo Voice. Né? Como eu vou saber se o meu separador está levando a mercadoria para o local certo? Como eu irei me adaptar à solução do meu negócio? Né? Como será a aceitação dos meus colaboradores a essa tecnologia? Né? Já acostumado a trabalhar com o RF. Né? Como vou separar uma mercadoria sem bipar meu código barra? Né, o código barra da mercadoria, né, e confirmar o endereço, né? E isso tudo, né, foram perguntas respondidas, né, por mim mesmo. Eu vou ter uma estrutura de logística para receber a ferramenta Voice, né? E assim, o que eu achei bacana que a Cial realmente foi bem franca, o Fernando foi bem franco comigo que a estrutura ela precisa ter um sistema correto, né, ter um processo bem definido, né, um processo de separação bem definido, ter um processo de recebimento bem definido, um processo de reposição de mercadoria bem definido e ter um processo de carregamento também bem definido, né, já que hoje também a gente atua com a expedição de mercadorias, certo? Então, assim, só respondendo, né, um pouco das perguntas anteriores, né, se você tem um picking, né, abastecido por uma reposição, né, correta, né, já me responde a pergunta: como eu vou saber se o meu separador estará levando a mercadoria para o local correto? Então, pô, eu tenho minha reposição ok. Então, eu consigo saber que a mercadoria que está lá no picking, que o separador vai buscar, né, vai estar ok para a separação. Como eu sei que o meu separador está separando a quantidade, né, corretamente ou embalagem, é muito descritivo que a ferramenta Voice fala, né, para o operador. Né? Então, se tiver alguma dúvida, ela também responde. Né? Eu tenho dúvida, ela vai lá, responde sobre a embalagem, sobre o produto. Né? E assim, como iria adaptar a solução do meu negócio? Foi a solução que se adaptou ao meu negócio. Né? Então, foi o que realmente aconteceu. Né? Eu já tinha um modelo de separação, né? E a partir dali eu só consegui mais agilidade, né? Por eu ter um processo já bem enxuto, né? Um processo bem já carimbado. Né? Então, eu trouxe a solução de voz para a minha operação. Né? E como foi a aceitação dos meus colaboradores? Né? Foi de uma aceitação, né? No início, pô, eu vou passar o dia todo escutando aquela pessoa falando no meu ouvido, tudo. Eu acho que minha produção vai diminuir. Eu acho que eu vou perder muito, a gente vai perder muito tempo, né? Então, a gente, né, na realidade, isso foi com o tempo, né? Foi se mudando na cabeça dos colaboradores, né? E a gente, né, conseguiu em poucos dias, né? Eu posso dizer poucos dias, né? Já demonstrar resultados aos próprios colaboradores, né? Que ali eles, né, estariam, né, na realidade ganhando, né? Uma agilidade a mais no negócio, certo? Todas as perguntas foram respondidas, né? E aí a gente aceitou, fechou com o Pick Invoice, né? Só falando um pouco da história, né? Como realmente aconteceu, como foi o apoio da Cial, né? E após todas essas visitas, entendi que a ferramenta Voice poderia enquadrar na expedição de mercadoria, né? Então foi mais um desafio, né? Que eu pedi para a Cial, porque a minha operação era totalmente manual ainda de expedição. Mas eu já tinha algo desenhado, mas era manual. Então, o sistema de voz ele se adaptou à minha operação. Né? Então,
Com todos esses parâmetros, né, que estavam em análise, né, eu e o Fernando, a gente, né, resolvemos fechar, né, juntamente com a CEAL, né, toda a diretoria da ROF, né, a gente entenderíamos que teria uma média de 20% a 25% a mais de produtividade, com todo o estudo que o Fernando, né, me colocou. Mas ele mesmo foi bem categórico em dizer, Jorge, vai ter mais. Né? Então, assim, não, vamos garantir o 20% ou 25% de produtividade a mais. Né? Foi que realmente a gente garantiu. Né? E como é que a gente chegou a esse número de aumento de produção? É simples. Redução do movimento com as mãos. Né? A gente que acha que pode ser, né, alguma coisa que realmente... Não, isso aí realmente é só algo que os caras falam para vender. Não, na realidade faz muita diferença. Muita diferença, né? Os olhos totalmente estão na operação, ou seja, a concentração é bem maior do operador, né? Você inibe, né? Como eu botei, por exemplo, a redução de vários bips com um RF, né? Eu tenho que separar 50 caixas, eu vou ter que bipar as 50 caixas, ou 50 vezes, né? Então, o separador, ele simplesmente vai pegar as 50 caixas, armazenar e levar para o local de destino, né? E a gente tem também um colaborador totalmente concentrado na operação, que o que faz também é levar a produção. É uma das coisas que também faz é levar a produção, certo? A implantação, eu vou falar um pouco da implantação, ela vai em média de 60 dias, né? Desde o momento do fechamento, para enquadrar, parametrizar as operações, né? Isso tudo em conversa, o fluxograma, né, das operações. Aí, após isso, né, eles preparam a implantação, né, que é o RP do Kairos, né, e após isso também vem uma pessoa treinar a equipe de separação e expedição. No nosso caso foi 2 dias de treinamento, em poucas horas, né, que a gente pode falar que foi treinamento em horário de trabalho, né, após esse treinamento de algumas horas, alguns colaboradores já separaram e expediam mercadorias, e assim, eu posso ser preciso, e eu comentei já com algumas pessoas que em 12 anos de logística que eu tenho, foi a ferramenta mais tranquila que eu implantei, né? Foi a mais fácil, né, que eu implantei até hoje, né? E algumas perguntas, né, que a gente teve, né, durante a virada do sistema, e, né, realmente algumas pessoas me perguntam, teve alguma espécie de auditoria de separação durante os primeiros dias? Sim, né? Por quê? Garantir a mercadoria tá indo certo para o meu cliente, garantindo que minha operação está 100%. Né? Tanto a auditoria de mercadorias, né, reposta no PIC, porque a gente precisa garantir a mercadoria correta no local correto do separador, e as mercadorias após separadas, né, elas vão para a expedição, e saber se a expedição realmente estava expedindo corretamente. Né? Então, essas foram algumas perguntas que, né, geraram durante a implantação. Certo? E é algo que também pode ajudar na implantação de vocês, né, posteriormente. Né? O que eu posso falar dos ganhos? Né? A separação, né, a gente teve uma redução em menos de 2 meses do quadro de separadores, de 13 para 7 colaboradores. Né? E esses colaboradores foram remanejados para outros setores em desenvolvimento. Certo? A gente também teve um aumento de produtividade individual, que era uma média de 200 coletas por dia. Né? A gente, hoje, em média, a gente está coletando 300. Né? Eu tenho separadores aí fora da curva que coletam muito mais que isso. Estou falando uma média geral de colaboradores, certo? A redução de erros, né, da separação, a gente tinha uma média de 30 erros. Né? Eu chego até hoje a ter 5, 6, 7 erros por mês. Né? Então, isso é mínimo, né, mediante a grande quantidade de coletas que a gente faz no dia. E na expedição, né, que foi algo novo, a gente teve um aumento de um carregamento de 2 toneladas por hora para 3 toneladas por hora, né, que aumentou muito minha produtividade. Né, e assim eu consegui até diminuir as equipes, né, de procura de mercadoria que a gente tinha na expedição. Certo? A gente tem uma proposta, né, uma proposta maior, que é implantar nos demais setores, né, da logística, a tecnologia voz, né, e aí a gente tem algumas mudanças já a fazer. Né, com a maturação a gente vai ganhando, né, e a gente pode modificar sim alguns processos. Né, às vezes a gente no receio de
eu preciso dessa garantia, eu preciso simplesmente de um ok antes de uma operação, né? Eu já posso, né, tirar aquilo ali, porque eu já tenho total confiabilidade na minha operação. E com isso eu ganho tempo, né? E no final da sua operação, né, você tem um ganho muito, muito maior, certo? E eu tenho uma frasezinha aí do Steve Jobs, né? Hoje a tecnologia move o mundo, né? E eu queria agradecer a todos, né? A todos pela presença, pelo minuto de atenção e contar um pouco, né, do nosso case aí da Ruf Distribuidora, né, a todos vocês. George, obrigada. Adorei sua apresentação. Super fácil de enxergar os ganhos que vocês tiveram. Muito obrigada. Vamos ver se a gente tem perguntas, então. Agora, só lembrando que a gente está com o auxílio aqui do Colete, até para nos ajudar a responder. Podem mandar suas perguntas aqui no QIA, que está debaixo da sua tela, ou do lado direito no chat também. Tá? Vamos ver. George, temos 3 perguntas já para você. Para George, Ruf só usa o processo de separação com voz? Não tem outros processos como reabastecimento ou armazenagem? Ou a solução é só para o picking? Então, acho que é uma parte da pergunta para o George, a primeira, e a segunda pode ser para o Colete. Hoje a operação do Ruf, separação e expedição. As demais operações, né, reposição de mercadorias, recebimento de mercadoria, a gente ainda não utiliza o voice, né, a gente usa o RF. Né, mas como eu falei, no final a gente está com uma grande proposta, né, de implantar aí nas demais áreas, tipo inventário, né, tem uma série de coisas aí que dá para ser trabalhado. Perfeito. Colete, a solução é só para o picking? Não, graças a Deus a gente tem já operações onde a gente já usa em empilhadeiras, né, fazendo processo de armazenagem pós-recebimento, reabastecimento de posições, inventário, picking de pallets fechados e cross-docking utilizando empilhadeira. Quando a gente fala de inventário, né, é bom deixar claro, a gente faz inventário de acordo com o que é demandado. Então, geral, cíclico, por lote, por posição de picking e assim por diante. Outro grande ganho é fazer o reabastecimento de acordo com o lote de segurança do cliente. Antigamente, os WMS davam só uma demanda de pallet fechado, então retira-se e reabastece o pallet fechado. Hoje a gente consegue, já mediante essa inteligência, reabastecer conforme o lote de segurança. Então é um grande ganho, a gente faz com que não haja ruptura no processo de separação. George, a Ruf tem muita manutenção com a solução de voz? Por favor, repete um pouquinho, Denise, que eu não entendi. A Ruf tem muita manutenção com a solução via voz? A manutenção até agora em 2 anos é 0. A gente só troca as espuminhas do aparelho, né, que é normal, né, que é algo que realmente é questão de higiene também. Então a gente troca constantemente aí, mas valor bem irrisório isso aí. Outra pergunta. George, parabéns pela apresentação. Como vocês da Ruf viram a necessidade de uma tecnologia para aumentar a produtividade ao invés de simplesmente contratar mais pessoas? A Ruf, como eu posso falar, ela tem o hábito de realmente trazer a tecnologia para ser sua aliada, né? Então, não só no processo logístico, mas também na área financeira, né? na área contábil, né? Então, a gente tem um grande aparato, né? E assim, a gente sempre tenta as novas soluções, a gente já precisava de uma nova solução, né, na logística, porque realmente a gente vem um crescimento constante, né? E com esse crescimento a gente precisava buscar, né, novas tecnologias para agregar ao nosso negócio, né? E o Voice foi um que se encaixou perfeitamente. Outra pergunta. Vocês usam conferentes na ponta de saída? Hoje, após a minha separação, ela é uma separação direta, né? A separação ela vai direto no box, né? Eu tenho apenas auditores por amostragem,
Então, assim, eu tenho oito separadores, né, hoje, né, e eu tenho 2 auditores para fazer todo o processo de auditoria, né? A gente audita por amostragem, né, e possíveis detecções de erro, né? Hoje eu não tenho mais conferência, né, no final da operação antes da expedição. Perfeito. Eu posso fazer só um complemento a Por isso? favor. Eu acho isso muito interessante porque, assim, nós sempre apresentamos a solução via voz como uma solução que ganha bastante produtividade e muita acuracidade. Aí o cliente muitas vezes nos pergunta, e isso é extremamente natural, e é de mercado essa pergunta, eu vou eliminar a minha conferência? E a gente sempre fala, olha, de cara não, mantenha seus conferentes e analise o que você tem hoje e como vai ficar. Porque como voz proporciona um grande ganho de produtividade, se você mantém a conferência do mesmo modelo que você tem hoje, você vai gerar um gargalo na sua expedição. Então, vai atrasar o seu tempo de carregamento. Então, consequentemente, voz separando mais, erra-se menos. E isso o Rolf percebeu e não percebeu isso a um longo prazo. Graças a Deus, eles conseguiram a curto prazo ver isso e hoje eles trabalham por amostragem, o que faz com que o processo deles logístico seja bem mais ágil. Consequentemente, a expedição é mais rápido de quando chega o pedido no processo de compras até já estar no transporte, essa linha de atendimento também se tornou mais rápida. Ok. Tem mais uma aqui pelo chat. Parabéns pela palestra, muito boa. Gostaria de saber se a empresa fez um estudo financeiro para esse investimento e qual o payback do mesmo. Se isso você pode abrir, enfim. Hoje a gente, né, que o retorno foi em torno, a gente teve de um ano e 2 meses, né? A gente tinha um payback, a gente esperava em 1 ano e meio e veio até um pouco antes, né, do esperado, né, pelo ganho de produtividade. E assim, você vai vendo, né, vamos citar algumas situações, né, que você paga do sistema, eu pagava do outro sistema, eu pagava uma manutenção bem cara, né, eu pagava, né, os salários daquele operador naquela operação, né, como eu falei, eu demandei as minhas pessoas que eu tinha naquela operação, eu demandei para outra operação que estava em expansão, né, aqui dentro da empresa, né, então a gente teve um retorno aí mais ou menos de 1 ano e 2 meses aí. Quanto tempo de implantação a partir do momento da decisão do processo, da decisão de compra, enfim, implantação? Muito rápido, como eu falei, foi em torno de 60 dias, né, do momento que fechou, para parametrizar, para fazer toda a nossa operação, para desenhar a operação, definir fluxograma, né, agora a implantação em si foi bem rápida, né, depois tudo validado, vem um técnico da Cial, né, repassar todas as instruções para a gente, dentro de 2, 3 dias a gente já estava operando tranquilamente. Ok. George, com o ganho de produtividade, existe campanha de gratificação por produtividade para o colaborador? Vocês conseguem mensurar isso através de relatórios do sistema? Isso. Hoje o sistema ele nos permite, né, acompanhar a produtividade não só no dia, né, mas pelo minuto, naquele segundo, naquele exato momento você consegue, né, acompanhar a produtividade do colaborador, né? E hoje sim a gente remunera, sempre remunerou, né, o pessoal lá da separação, né, não só da separação, mas como quase todos os meus setores da logística hoje eles têm, né, produtividade, né? E assim, para alguns, né, como eu falei, a separação, alguns desacreditaram no início, né, queriam perder produtividade e na realidade alguns fizeram foi dobrar a produtividade, né? E consequentemente esse cara está muito mais contente, mais feliz, né, com um ganho, né, bem maior, né, que ele teve durante a operação. Show. Essa é para o Colette. Trabalho em ambiente refrigerado e congelados, com separação em lotes. Voz pode fazer isso? Nossa, excelente pergunta. Quando a solução via voz, ela não é exclusiva
apenas um formato de desenho, né? A gente trabalha com diversos formatos. A ideia é atender. Então, independente de ser matcom, alimentos e refrigerados e congelados, frigorificados, com respeito à durabilidade do equipamento, o Wagner já deu a deixa anteriormente, né? Porque o primeiro case no Brasil, em 2005, é frigorificado, né? Então, trabalha em ambientes de menos 30, menos 24 graus e ambientes climatizados a 15 graus. Então, separação por lote, por peso variado e multipicking. A gente atende sim e a implantação é extremamente rápida. Gente, temos muitas perguntas hoje. A galera tá animada, que bom. Mais uma para o Colette. Colette, sou do TI e temos muitos problemas com a integração com outros sistemas e soluções. Quais são os formatos que a solução Via Voz tem? Quais são os exemplos, por favor? Excelente pergunta, né? O pessoal do TI geralmente é mais inteligente que a gente da logística, né? Mas não é, isso é só boato, viu, Jorge? A gente nunca vai permitir isso com a gente. Mas a integração é sempre muito amistosa. A gente fala muito sobre... No passado, trabalhava-se muito com TXT, né? Em 2005, 2008. O web service ganhou muita força. De 2 anos para cá, a gente tem ouvido falar muito e feito muitos APIs, né? Algumas empresas chamam de APIs, mas seja API, seja web service, tabelas intermediárias, acesso direto ao banco, a gente faz. E qualquer uma que seja diferente disso, a gente pode estudar e fazer uma análise sem problema nenhum. Colette, nosso Wi-Fi está somente na área de recebimento. Voz precisa ter no CD inteiro? Irá trafegar voz na minha rede? O pessoal está caprichando nas perguntas hoje. Eu fico feliz com isso. Isso mostra interesse, né? É importante, sim. A solução Via Voz trabalha com Wi-Fi. Ele é um terminal, como se fosse um coletor RF. E trafega TXT na rede, não trafega VoIP, né? Não trafega voz. Então, independente da banda ser A, B, G ou N, né? Acho que a Colette caiu. Caiu. Eu vou passar... Pode? Eu posso terminar o que eu queria falar. Não interfere, né? Não precisa ter uma banda. Você, como ele estava explicando, trafega texto, não é voz. Então, tem que ter Wi-Fi, mas um Wi-Fi comum, se tem a cobertura, você consegue operar sem problema nenhum. Ok. Tem mais uma para o George. Deixa eu só localizar. Aqui. George, minha empresa tem WMS da PC Sistemas e ainda estamos trabalhando no papel. Você acredita que devemos primeiro partir para coletores RF e depois para voz, ou é um salto muito grande? Como é que eu posso responder? Hoje, se eu tivesse no papel e tivesse toda a organização que eu tenho, que hoje a gente tem capacidade de ter organização, né? Porque a gente está lá no papel que a gente não tem a organização, né? Que a gente tem uma organização de picking, a gente tem uma organização no recebimento, tem a confiabilidade que realmente toda essa operação, né, está ok. Eu não vejo o porquê não pular do papel para o voz, né? Talvez se ele fosse para o RF, ele ia ter um investimento, né, e depois ir para o voz ter outro investimento, né? Eu acho que investir em treinamento, investir, né, realmente nessa base, que eu digo que a base do voz é o recebimento e a reposição de mercadorias, né, que é a confiabilidade, né, do negócio, e a gente pode tocar sem problema, do papel para o voz. É interessante falar sobre isso, porque assim, evitar o que a gente chama de escadinha de investimento, né? Muitos clientes têm medo e às vezes até conversam conosco e falam assim, poxa, mas eu não quero dar um pulo tão alto assim. Eu acho que a questão não é dar um pulo, é você saber onde você quer chegar. Por isso que a gente pode ajudar eles tanto com o coletor RF quanto com voz. E a gente pode apresentar para eles o que ele pode apresentar de ganho com os coletores RF e o que pode apresentar com ganho com voz.
porque a gente nunca descarta operações híbridas ou operações que podem ser melhor aderidas com coletor RF. Vide exemplo o recebimento, né, que a gente pode trabalhar com coletores RF e agora em versões Android. Ok, temos outras perguntas aqui no chat. Estão perguntando qual ERP vocês utilizam, Jorge? A gente utiliza o Intor, né? O WMS nosso é do Intor e o RP que comanda o voz é o Kairos. E aí tem uma outra pergunta, Colette, a solução de voz tem integração com outros WMS ou somente via Kairos? Não, a gente tem integrações diretas, tem integração com muitos WMS de mercado, seja o Intor, que é o que o Jorge trabalha, SAP, Oracle, Click Reply, muitos outros. O Kairos é a nossa ferramenta, ele é um middleware, né? Em sua essência ele é um conector que consegue fazer o gerenciamento do processo e dos colaboradores, né? Então, o que o Jorge estava falando, em tempo real você vai conseguir ver os colaboradores, quem está fazendo o quê, data, hora início, data, hora fim, tempo de operação, produtividade. Então, você consegue traçar esse linear, né? Então, é muito importante hoje para quem administra o controle logístico bater o olho e saber o que eu tenho e aonde eu vou chegar. Então, hoje, isso a gente consegue fazer. E com diversos WMS. Colette, falando sobre planejamento logístico, a solução via voz ajuda em quê? Isso eu quero fazer uma dobradinha com o meu chefe, se eu posso, né? Porque, assim, quando a gente fala de planejamento logístico, a gente tem que falar muito de indicadores, né? E quanto é importante para um gestor saber o que ele tem na mão e o que isso vai demandar, né? Então, para nós, gestores de logística, né? Tanto Jorge quanto Wagner, é importante não ter surpresa. Ou, se ter surpresa, saber qual que é a surpresa e como que eu vou resolver ela em quanto tempo, né? Se vocês quiserem complementar a minha resposta, fiquem à vontade. Eu acho que é um fato isso, né? Quer dizer, muita informação trafega por uma ferramenta como o Kairos, né? No detalhe, que produto, quem, quando, por quanto tempo, qual dia da semana, enfim, informações do dia a dia da empresa, durante a separação, por exemplo, trafega por dentro da ferramenta. Nada melhor do que a gente pegar toda essa informação e dar trato a ela e ver se ela consegue nos dizer coisas ou prever coisas, né? Ou nos ajudar a tomar decisões a partir disso tudo. Até por isso que a gente tem um módulo agora que a gente lançou faz uma semana, estamos já na primeira implantação, enfim, ainda ele está em crescimento, que é o módulo de BI para o Kairos. Então, esse módulo de BI, ele obviamente já vem com uma padronização de informação que a gente, com a nossa experiência de vários projetos, já está disponibilizando, mas ele é totalmente também configurável para situações específicas dentro do negócio do nosso cliente, né? Esse módulo é acoplado, é um módulo à parte, acoplado ao Kairos, e que permite você ter um cockpit de resultantes, né, de gráficos, de previsões, baseado na informação que ele capturou do Kairos Warehouse, e baseado com a política, né, que o cliente tem de olhar esse tipo de informação. Tá? Esse produto já está disponível e eu acho que em algum momento a gente deve fazer aqui algum evento desse tipo para a gente mostrar um pouquinho mais de detalhe o benefício dessa ferramenta. Temos mais uma para o Colette. Colette, temos separação em FlowHack e utilizamos caixas plásticas azuis para urgentes D0 e pretas para D+1. E hoje as nossas separadoras perdem muito tempo olhando para o monitor que deixamos para elas verem o que deve ser separado e onde devem colocar. Então, 12 estações com 12 monitores. Tentamos colocar RF, porém a produtividade também foi mais lenta. Voz nos ajudaria a falar em qual caixa elas devem colocar?
Isso aí tá com uma cara de ser separação de remédio que só por Deus, né? Caixinha azul para urgente, D0 e caixa preta, né? Eu não sei o Jorge, né? O Jorge quer responder essa daí porque ele também trabalha nesse formato, né? Mas o interessante nesse formato, quando você trabalha com monitor, imagina que o colaborador, na hora que ele vai fazer a separação, que ele recebeu a caixa, geralmente essas caixas vêm com um papel dentro, onde a colaboradora tem que pegar este papel ou simplesmente ver uma etiqueta, olhar para o monitor e fazer a separação. Então, a gente está trabalhando muito com redução de movimentos mecânicos. Manusear um papel, movimentar a cabeça, olhar, analisar e executar. Então, se você trabalha com um device, você vai pegar o device, vai manusear o device e largar o device, muitas vezes bipar. Com voz, ele recebe a caixa, faz a confirmação da caixa, já executa olhando a atividade, pegando e analisando. Então, os ganhos em FlowHack são tão altos quanto separação em instante zero, que a gente chama posição de picking, né? Então, os ganhos chegam a ser muito, muito altos. Por quê? Porque o número de movimentos mecânicos é maior, né? Por quê? É diferente de muitas vezes você vai na caixaria, pega 2 ou 3 caixas, então 2 ou 3 movimentos. No FlowHack muitas vezes separa 10, 15 peças pequenas ou caixas. Então o ganho geralmente é muito mais alto. Eu já fiz cálculo só para complementar, né? E por local, por a panha que ele vai reduzir 6 movimentos. Né? Então aí já tem um ganho absurdo. No meu caso aqui do meu FlowHack, né? Show. Temos mais uma e eu acho que é a última. Se alguém tiver mais perguntas, agora é a hora, tá? A última que eu estou vendo aqui é a seguinte. George, você disse que a princípio não teve tanta necessidade de suporte técnico, mas gostaria de saber do Colette como é que funciona o suporte técnico para empresas. Desculpa, não entendi, Dê. Gostaria de saber como é que funciona o suporte técnico para empresas. Não, perfeito. A CEL tem planos de suporte. Então, quando é fechado um contrato, você pode escolher o plano standard e outros planos que nós fornecemos. Nesse plano, você pode ter um plano simplesmente com helpdesk ou você ter planos de acordo com o que você precisa. Então, a gente pode ter o plano de suporte de software, plano de suporte de hardware. Então, a CEL apresenta esse plano para as empresas. Uma coisa que a gente sempre faz, uma vez que o projeto é fechado, você vai ter um gerente de projetos que vai fazer essa construção de tudo que vai ser feito, suas datas para execução. Ao time de delivery que vai fazer entrega com testes, stress testes, treinamento e acompanhamento. Uma vez que o projeto já está rodando, geralmente dentro de 30, 45 dias, a gente visita a operação para fazer um processo que se chama análise de pós-implantação, a gente chama de API, onde a gente vai ver se o processo está tudo de acordo. Então, isso para dar tranquilidade ao projeto. Mas voltando à pergunta, sem dúvida, a gente tem planos standard, planos que cobrem todos os processos, seja de software, seja de hardware, para 1 e para 3 anos. Entrou mais uma pergunta. Sobre planejamento logístico, o meu WMS tem poucos recursos e para sabermos informações temos que extrair do Excel. Existe alguma ferramenta que vocês possuam que pode ajudar com isso? Chefe, você quer responder essa? Essa aí está muito fácil para mim, chefe. Está no mute, Wagner. Desculpa, deu uma cortada. O que foi que... Meu WMS tem poucos recursos e para sabermos informações temos que extrair do Excel. Existe alguma ferramenta que vocês possuam que pode ajudar com isso? Ferramenta avulsa, não. Mas quando a gente implementa a voz, por exemplo, o próprio Kairos, ele já consegue suprir algum tipo de demanda de relatório. Não é o BI, mas é o pré-BI, né? Então, eu já consigo pegar várias informações, como o Colette falou, de hora que começou, hora que terminou, quem é mais eficiente, quem não é, ociosidade, enfim. E outras informações, eu consigo utilizar o próprio Kairos para usar como relatório. A pergunta é, mas eu não tenho voz, mas eu quero usar o Kairos. Dá para acontecer? Dá.
né? Não dá para se for papel, mas também se o cliente falar assim, eu tenho lá RF e quero usar o Kairos para controlar todo esse negócio. Também daria para fazer dessa forma. Mas interessante. Não existe outra ferramenta separada que faz isso. E é interessante, chefe, que a gente já faz esses processos com coletor RF e híbridos. Então, a gente consegue, desde o recebimento até a expedição, consegue fazer o acompanhamento do processo, dos colaboradores, e todos eles você consegue entender se eles estão dentro da sua meta hora homem. Então, isso é muito comum de vocês terem um WMS que muitas vezes não possuem esse recurso de uma tela online. Então, você tem que gerar query, ou então entrar no MMBE da vida para puxar todos esses relatórios. Com o Kairos, na versão do Jorge, que já é o warehouse, você já tem essas informações em gráfico, né, em tempo real. Ajuda muito o planejamento e o controle logístico. Isso faz com que você ganhe informações e ganhe em agilidade de tomada de decisão. E entrou mais uma pergunta para o George. Parabéns, George. Não é muito comum ver essa ferramenta implementada na expedição. O que levou vocês a implantarem o Voice Picking na expedição? A gente querendo aliar, né, a operação, né, agregar, a gente também queria uma ferramenta de confirmação que a gente desenvolveu, né, eu com a ideia do Fernando com algumas ideias também, a gente desenvolveu uma ferramenta de confirmação que aquele operador estava carregando aquela quantidade de volumes, né, cegamente. E a gente trabalhava ainda manual, né, era extremamente, tinha que confiar na canetinha e no papel, né, que o operador, né, fazia aquela expedição, né, e com o voz ali a gente tem a confirmação, a gente tem o log, né, que ele falou aquela quantidade, que foi carregada aquela quantidade de volumes naquele determinado local. E outra, a gente, além falando um pouco da expedição, eu tenho um outro software que a gente chama, que faz a roteirização, e eu consegui aliar o meu sistema de roteirização, né, porque a gente carrega por pedido, a gente não carrega paletizado, a gente carrega por pedido, né, e eu consegui aliar o nosso sistema de roteirização com a ordem de carregamento, né? E assim, minimiza os erros. Tanto, eu coloquei aquela mercadoria em uma cidade errada, que não era para ter colocado, né? Então, ele tem a confirmação da quantidade e a hora certa de entrar no caminhão, né? De acordo com como foi roteirizado. E isso foi um chute no ângulo, foi um golaço, porque assim, é um cross-check que poucas pessoas, eu vejo pouquíssimas empresas fazer, que é você pegar a onda de pedidos de separação e fazer esse cross-checking com o TMS. Então, isso foi excelente. Além de ganhar em informação, ganhou em acuracidade. Então, foi, nossa, um chute maravilhoso. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim do nosso webinar. Quero agradecer super mais uma vez o George pela disponibilidade, pela apresentação. Foi muito legal ter você aqui com a gente hoje. Colette, super obrigada também. Wagner, obrigada mais uma vez. Pessoal que está assistindo a gente, agradeço também pelas perguntas. Acho que fica bem mais interativo assim. Obrigada. A gente vai mandar essa gravação por e-mail para vocês, a gravação desse webinar. E se por acaso passou alguma pergunta que eu não tenha feito, eu mando a resposta por e-mail também. Tá bom? Obrigada a todos. Se eu puder só fazer um agradecimento, tem gente do Paraná, eu quero agradecer o pessoal do Paraná, mandaram o WhatsApp para mim, tem gente daqui da Grande São Paulo, tem gente do Maranhão, tem gente de outras localidades, eu recebi o WhatsApp aqui, eu quero agradecer, obrigado gente pela oportunidade, obrigado Dê, obrigado chefe, Jorge, tamo junto. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.